História da Igreja. Aula 12. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Creio que a Igreja é uma instituição chamada para fora, que deve cumprir o significado do seu próprio nome. Assim, ela deve refutar a indolência e não se alienar do mundo, porém, ir a ele, lhe anunciando o Evangelho da salvação. A história do quarto período. Logo após haver sido o cristianismo elevado à condição de religião do Império Romano, uma nova capital foi escolhida: Constantinopla, atual Istambul, em honra a Constantino. A cidade fica no Oriente, no ponto de ligação entre os continentes europeu e asiático. Nesse tempo, o Império Romano havia se dividido em dois: Império do Ocidente, onde se falava o latim, e o Oriente, onde se falava o grego. As causas da decadência do Império Romano foram muitas, tanto internas quanto externas. As invasões dos bárbaros afetaram grandemente o Império Romano, mas muito mais o lado de língua latina do que a grega. E esse contexto fez com que se iniciasse uma fase de total anarquia política e administrativa. A situação era de instabilidade e incerteza quanto ao futuro, e a única instituição que ainda permanecia firme era o catolicismo romano. Embora os invasores bárbaros houvessem reintroduzido no Ocidente elementos que antes já acreditara estarem extintos, tais como o paganismo e o arianismo. Com o tempo, quase todos os povos bárbaros, arianos, bem como pagãos, acabaram se convertendo ao catolicismo, o que fortaleceu grandemente o papado, legando a ele grande influência, agora por regiões até então dominadas pelo paganismo. Quase todos os poderes adquiridos pelos religiosos durante a Idade Média foi usado de forma política, visando mais as aquisições e poderes do que a propagação do genuíno Evangelho de Cristo. A conversão a Jesus não se tornou espontânea e fiel, porém, conveniência de quem desejava ser aceito por uma sociedade agora dominada pela influência católica. Nesse tempo, a sede de poder e luxúria cegou os líderes eclesiásticos, levando-os às mais perniciosas imoralidades e devassidão.
motivo que leva alguns historiadores a se referirem a esse tempo como pornocracia ou ainda domínio das meretrizes. A Idade Média nos apresenta um dos períodos mais tenebrosos do papado, marcado por conspirações, assassinatos, prostituições e etc. Nesse tempo, o Papa João IX, que governou de 898 a 900, era, na verdade, filho ilegítimo de Marósia, amante do Papa Sérgio III, que esteve no poder papal de 904 a 911. Esse Papa obteve seu ofício através de assassinato. Sua vida foi devassa e imoral, e juntamente com sua amante, transformou o Palácio Papal em um covil de ladrões e meretrizes. A prostituta Teodora, mãe de Marósia, tinha tanta influência no Vaticano que colocava na cadeira de São Pedro seus amantes e bastardos. Influenciada pelo poder e questões políticas, Marósia, amante de Sérgio III, matou por asfixia o Papa João X, que esteve no domínio católico de 914 a 928. No Concílio de Clermont, realizado no ano 1095, o Papa Urbano II institui as indulgências como incentivo àqueles que se dispusessem a participar da Santa Guerra, chamada de Cruzada, a fim de reconquistar Jerusalém e fortalecer o poder católico naquela região. Assim, todo aquele que se alistasse como cruzado receberia uma indulgência que concedia ao seu portador, desde o momento de sua partida, a dispensa de todas as penitências requeridas para o perdão dos pecados. O Papa João XII, que iniciou seu governo em 955, violava virgens e viúvas e conviveu com a amante do seu próprio pai. Esse Papa fez do Palácio Papal um bordel e foi morto pelo marido da mulher que violentara. O Papa João XIII, que iniciou seu papado em 965, foi monstruoso e cruel. Ainda como cardeal, violentava crianças e mesmo depois como Papa, violentou mais de 200 virgens, mulheres casadas e fleiras, convivendo com a mulher do seu próprio irmão. Em 1184, no Concílio de Verona, o Papa Lúcio III oficializa a Santa Inquisição, que funcionaria como uma espécie de artigo tribunal eclesiástico, desenvolvido para investigar e punir crimes contra a fé católica, também chamado de Santo Ofício. O papado foi poder mundial, dominou reis, possuiu territórios, recolheu impostos, teve exércitos e destruiu seus opositores. Tornou-se político-religioso,
Mas com o crescimento das igrejas independentes, o papado sentiu-se ameaçado e então instituiu a Inquisição, desenvolvendo seus próprios meios de repreensão, julgamento e punição. Multidões sofreram torturas e muitas pessoas foram queimadas vivas. Na França, um tecelão foi condenado à morte por ter se rebelado contra as imagens de escultura. Apressaram-se a levá-lo ao local de martírio. Ali, uma medonha morte o aguardava, mas ele aguentou tudo milagrosamente até o fim. Primeiro foi-lhe decepado a mão direita, aquela que tinha praticado o ato. Em seguida, rasgaram-lhe a carne, com tenaz em brasa. E depois, queimaram-lhe o peito horrivelmente. Mas enquanto durou esta tortura, ele ia repetindo em voz clara e firme as palavras do salmista. Tem boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. O seu corpo foi então consumido num fogo lento. Essa foi a primeira vítima da Inquisição na França. Já no ano de 1229, o Papa Gregório IX incluiu a Bíblia Sagrada no índice dos livros proibidos, tornando-se ilegal portar e principalmente ler as Escrituras. E assim, milhares de exemplares da Bíblia foram incinerados em todo o mundo pelo catolicismo. A alegação era infantil. Dizia que somente os líderes podiam ler os escritos sagrados por serem os sacerdotes de Deus, e se as pessoas comuns a lessem, ficariam loucas. Cátaros ou albigenses. A corrupção no meio clerical era tão grande que muitas pessoas brandavam ao céu por uma reforma nos membros da igreja. Em resposta aos inúmeros clamores de um povo sofrido e explorado, surgiram vários movimentos reformadores, dentre eles um destaque especial aos cátaros. Foi um movimento protestante que se desenvolveu no sul da França por volta do século XII. Os albigenses formavam um movimento apaixonado pela forma como a igreja primitiva vivia. A despeito de algumas heresias que pronunciavam, acreditavam que cada indivíduo era responsável por sua própria salvação e tinha acesso a Deus, sem necessitar de intermediários, o que despertou a ira dos líderes católicos, que havia tornado o povo dependente deles no que diz respeito ao trato com Deus. Em 1208, o Papa Inocêncio III mobiliza uma cruzada contra eles. E em 1211, os cruzados católicos matam 100.000 protestantes albigenses em um só dia. Os corpos eram amontoados juntos e em seguida queimados.
O padre dominicano espanhol Tomás de Torquemada foi quem comandou por 8 anos a morte de mais de 10.000 cristãos não católicos, que incluía intelectuais e maçons, os quais eram igualmente torturados e queimados vivos. Só na Espanha, mais de 31.000 cristãos, além de livres pensadores, foram mortos a mando dos papas. Mais de 291.000 foram martirizados e mais de 2 milhões banidos. Valdenses.